Hoje eu vou compartilhar uma mensagem com você que Deus, Ele aqueceu o meu coração. Domingo, é muito bom você estar sensível à voz de Deus. Domingo pela manhã, eu estava aqui no culto e meu filho Lucas Siqueira, ele ministrou oferta. E Deus, Ele fala na oferta também, e muito. E ele usou um texto que, irmão, como aquilo falou comigo. Naquele exato momento eu já peguei meu bloco de notas no celular e comecei a anotar algumas coisas. Eu falei, Deus, continua falando, eu só quero receber. E aquela ministração de oferta é continuidade hoje dessa ministração que eu vou compartilhar. Ontem nós tivemos uma reunião muito poderosa também de pós-encontro. E o pastor também novamente citou esse texto. E eu quero que você acompanhe comigo o texto que está em Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 14. Ele é um texto muito conhecido diante da igreja, é um texto que já foi usado em diversos momentos para falar sobre oferta, para falar sobre valores, para falar sobre administração, mas a mensagem principal de hoje, o objetivo, o conteúdo, o contexto, vai ser um pouquinho diferente. Mas eu tenho certeza que você não vai sair daqui de mãos vazias. Nenhuma vez que nós entramos na presença de Deus, nós saímos de mãos vazias. E eu quero ler esse texto, Mateus 25, a versão que nós iremos compartilhar hoje, nesta noite, a NVI, Nova Versão Internacional. E a partir do versículo 14, diz o seguinte. E também, aqui Jesus está contando uma parábola, a segunda parábola desse capítulo. E também será como um homem. O que será como um homem? E Jesus está falando sobre o reino de Deus, ensinando através de uma parábola o entendimento, a convicção, a revelação do que é o reino de Deus. E no versículo 14 diz, e também será como um homem que, ao sair de viagem, ele chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Versículo 15 diz, a um ele deu 5 talentos. Repita comigo, 5 talentos. Somente até aí. A outro ele deu 2. Repita comigo, 2. Somente até aí também. E agora o último ele deu 1. Repita comigo, 1. Somente até aí também. A cada um ele deu de acordo com a sua capacidade. 5, 2 e 1. De acordo com a sua capacidade. É muito importante você entender esse versículo. Ele distribuiu conforme a capacidade de cada um. Em seguida ele partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, ele saiu imediatamente e aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Então quem é bom de matemática vai fazendo as contas aí. Versículo 18 diz, mas o que tinha recebido 1 talento, ele saiu. Só que ele não investiu, ele não cresceu, ele não desenvolveu, ele tomou uma atitude diferente dos outros homens. Esse versículo 18 diz que ele cavou um buraco no chão e ele escondeu o dinheiro do seu senhor. Versículo 19 diz, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a contas com eles. Versículo 20, o que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Olha que notícia incrível. Irmão, eu quero dar uma pausa no versículo que estava lendo. Eu quero honrar esse cara aqui, ó. Eu estava procurando ele, eu não tinha encontrado ele. Eu quero honrar o Paulo Júnior porque ele é um amigo que é mais chegado que irmão. Eu tenho um intercessor pessoal e ele me manda mensagem todos os dias. Ele me manda versículo todos os dias. Ele ora por mim todos os dias. E eu estava procurando você aqui, não tinha achado, mas eu quero honrar a Deus pela vida desse grande homem de Deus, esse servo. E eu quero que você aplauda Jesus pela vida dele. Amém? O tema dessa mensagem, eu tentei praticar muitas das vezes, e ele foi um dos responsáveis por eu não fazer o que eu não deveria fazer. E eu vou explicar daqui a pouco. Versículo 21, versículo 22, veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, e eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu novamente, muito bem, servo bom e fiel, tirou 10 também. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Agora nós vamos para o desfecho, o terceiro homem. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse,
Eu sabia que o Senhor é um homem severo e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo e eu saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que pertence ao Senhor. Ele entregou um talento que ele tinha enterrado. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Parece muito injusto isso que está acontecendo. Mas olha o versículo 29 diz: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E o versículo 30, ele é muito pesado, mas nós vamos analisar todo o contexto. Diz: e lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Eu sei que esse versículo 30 não é igual aqueles filmes que a gente é acostumado a assistir, que encerra com um final feliz. O desfecho dessa parábola foi muito pesada, mas o entendimento dessa mensagem vai trazer essa revelação e essa clareza ao seu coração. Por quê? Jesus ele contou essa parábola. O tema da mensagem de hoje é muito simples. O tema é o seguinte: não enterre os seus talentos. Nós temos talentos. Deus, ele confiou em nós, na nossa capacidade, nas oportunidades que ele confiou em nós, e ele entregou talentos para cada um de nós. Esse texto nos ensina isso, mas antes de iniciar esse momento da palavra, eu quero orar pelo meu coração e o seu coração. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da tua presença poderosa, e como esse tema já fala diretamente ao nosso coração, nós não queremos enterrar nenhum talento, Pai. Até porque esse talento que nós temos não é nosso, é teu, e nós não podemos enterrar aquilo que não é nosso. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor traga essa revelação, esse entendimento, clareza aos nossos corações, através da Tua palavra, que ela venha produzir frutos, e frutos que permaneçam para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu tenho 25 minutos e eu quero tentar ser o mais objetivo possível. O tema dessa mensagem diz: não enterre o seu talento. Nós estamos diante de um texto de Mateus 25, onde Jesus, ele começa esse capítulo 25 através de parábolas, que era uma das formas, dos métodos, das ferramentas que Jesus utilizava para ensinar os seus discípulos, as pessoas no qual ele curava, libertava, as pessoas que tinham falta de entendimento. Jesus, ele era muito didático na forma como ele ensinava a respeito do reino de Deus. E o reino de Deus, ele é constituído de princípios e valores. E dentro da primeira parábola que aparece do capítulo 25, Jesus ele fala sobre as virgens, as 10 virgens. 5 foram prudentes e 5 imprudentes. Só que Jesus então ele percebe que, ainda que apesar dessa ilustração, dessa parábola ser tão objetiva e clara, ainda não trouxe a revelação convicta no coração daqueles homens. Então Jesus começa, a partir do versículo 14, a contar uma segunda parábola. Então ele começa a falar que existe um senhor, um chefe ou um patrão, falando de uma linguagem mais atual, que iria fazer uma viagem. Só que então ele decide fazer algo diferente. Antes da viagem, antes da sua missão, do seu propósito, ele confia algo de muito valor na mão dos seus servos. Esse texto então ele nos ensina que havia 3 homens, 3 trabalhadores, 3 homens que eram fiéis ao trabalho, ao serviço. E o texto nos ensina, através dessa parábola, que o Senhor ele entrega primeiro, para o primeiro personagem, o primeiro trabalhador, 5 talentos. E depois o segundo personagem, o segundo trabalhador, ele recebe 2 talentos. E o último trabalhador, não menos importante que o primeiro e o segundo, ele recebe 1 talento. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu confesso que eu achei esse chefe muito injusto. Eu falei assim: olha que patrão mão de vaca, porque ele entregou 5 para um, 2 para um e somente 1 para aquele terceiro homem. Só que conforme nós vamos nos aprofundando na palavra de Deus, o próprio versículo nos ensina que ele distribuiu conforme a capacidade de cada um daqueles homens. Ele não foi injusto, ele só entregou o necessário, igual nós aprendemos domingo, nem mais nem menos. Aquilo que a estrutura daqueles homens, a capacidade atual daqueles homens era capaz de suportar. Ele entregou o necessário.
uma das coisas que nós precisamos amar muito por servir a Deus é que Ele não entrega nem mais e nem menos. Ele vai entregar o necessário para você. Só que nós temos uma responsabilidade como igreja. Nós entendemos o que é ser intensos. Nós damos aula nisso. Mas nós temos uma deficiência muito grande em sermos uma igreja constante. E eu não estou falando da apacentar, estou falando da igreja no mundo. Nós somos muito intensos no encontro com Deus, numa conferência, numa célula, mas nós temos a dificuldade, a deficiência de permanecer constantes no nosso relacionamento com Deus. E isso é um segredo ou uma chave que precisa ser virada no nosso coração, para que a gente não venha enterrar nenhum talento que Deus ele entregou para nós. Eu quero separar esse texto por etapas. Primeiro, quem é o Senhor, esse chefe? Quem é o patrão dessa parábola? Quem ele representa? Ele representa o nosso Deus. Representa o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador. E quem representa então esses trabalhadores? Eles representam a igreja. Ele me representa e está representando você. E o que significa talentos? Do entendimento errado que nós temos muitas das vezes é que nós associamos a palavra talento, e ela é muito utilizada nos dias atuais, para falar sobre algo relacionado ao nosso dom. O meu talento é cantar, o meu talento é pregar, o meu talento é interceder, o meu talento é arte profética, é trabalhar com comunicação visual. Esse é o meu talento. Não, isso é o seu dom. Talento é outra coisa. Quando nós olhamos para esse texto, o talento não está falando de uma capacidade humana, de algo que eles têm sobrenatural. O talento, dentro dessa parábola, representa oportunidades, responsabilidades. Mais importante do que qualquer dom ou talento é as responsabilidades que nós temos. Principalmente, esse texto nos ensina que todos nós temos oportunidades. Esse texto nos ensina que foi distribuído conforme a capacidade de cada um. Um dos princípios que eu aprendo com esse texto: todos nós iremos receber talentos. Eu já estou falando algo que não é novidade, nem para mim e muito menos para você. Deus entregou talentos a você. Ele confiou talentos à igreja. Ele confiou talentos aos seus filhos, algo de muito valor. Talentos representam oportunidades. Só que o desfecho dessa história diz que quando o Senhor chega de viagem, aquele homem que tinha ganhado 5 talentos, ele sai imediatamente, ele investe, ele aplica, ele trabalha, ele se dedica, e no retorno da viagem do seu Senhor, ele fala: Senhor, eu estou aqui com 5 talentos e eu entrego mais 5, total de 10 talentos. E a resposta do Senhor foi: servo bom e fiel. Através de toda essa atitude linda e maravilhosa, através do seu posicionamento, você vai participar da alegria do seu Senhor. O segundo, então, tinha recebido 2, e ele fala: Senhor, eu consegui multiplicar, eu consegui gerar crescimento, eu me desenvolvi, eu me apliquei, e está aqui, mais 2 talentos. Ele entregou um total de 4 talentos para o seu Senhor. Só que então vem o terceiro personagem, que eu espero que não sejamos nós nos dias atuais. Pessoas com baita potencial, com grandes oportunidades, muitas responsabilidades, mas ao invés de honrar, de aplicar, de trabalhar, decidiu cavar e enterrar isso. Ele chega para o seu Senhor e fala: Senhor, eu tive medo porque ele tentou se explicar para o seu Senhor. Ele falou: eu tive medo, então eu não queria perder o seu dinheiro, e eu achei melhor eu cavar um buraco e eu enterrei, mas está aqui, talvez estava sujo, talvez ele não deu nem tempo de limpar, porque ele não sabia quando o seu Senhor ia voltar, e ele entregou o talento que o Senhor entregou para ele de qualquer jeito, porque ele tinha enterrado, porque ele teve medo. O medo nos leva a tomar escolhas precipitadas. O medo nos leva a enterrar aquilo que é de mais valor e que é muito valioso para nós. Só que olhando para esse contexto, quando Jesus ele conta essa parábola, ele estava algumas semanas da crucificação. E ele estava preparando o coração dos seus filhos, dos seus seguidores, a entender que o reino de Deus é algo muito precioso nas nossas vidas. E o porquê, Kaique, é importante eu não enterrar os meus talentos? Porque o talento que nós recebemos não vem de nós. O nosso talento vem do nosso Senhor. E eu não tenho direito, eu não tenho nem a capacidade de enterrar aquilo que não é meu.
Eu não posso enterrar aquilo que não é meu, porque é do meu Senhor. Só que uma enquete, não precisa levantar a mão. Nós estamos falando de um homem que, o terceiro dessa história, ele tinha um talento e ele enterrou. Mas quantas vezes eu, Kaique, já recebi mais de um e enterrei tudo? Quantas oportunidades o Senhor já não entregou nas minhas mãos? Confiou a mim, em tudo. Não estou falando somente dentro da igreja, a nossa jornada com Jesus vai muito além de apenas congregar dentro de uma igreja. Dentro da família, dentro da nossa forma como nós administramos o nosso dinheiro, os nossos sonhos, os nossos projetos. E o que nós mais estamos vendo, infelizmente, pessoas enterrando seus talentos. E nós nos apegamos muito a tudo que já aconteceu lá atrás. Ah, mas eu naquela época orava muito. Mas o importante não é o que aconteceu lá, é o que está acontecendo aqui agora. Quantas vezes eu falei, nossa, mas antigamente eu lia a Bíblia mais, eu orava mais, eu me dedicava mais. E Deus falou assim, mas o passado já foi. Ele foi bom naquele momento, mas ele não vai sustentar você hoje. Você precisa valorizar o seu talento hoje. O que eu confiei nas suas mãos hoje. Primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que Deus, Ele não é injusto. Deus, querido, Ele não é injusto. Quantas vezes já olhei para as pessoas aqui na nossa igreja e falei, meu Deus, quantas responsabilidades e quantas oportunidades essa pessoa tem. Eu também queria isso. Só que Deus respondia para mim assim, filho, você ainda não é que você não tem a capacidade, você ainda precisa valorizar primeiro o que eu te dei. Você está olhando para o talento do outro, mas não está preservando o que está na sua mão. Quantas vezes eu já não olhei para questões sérias que tantas pessoas passaram, eu falei, Deus, ainda bem que eu não passei por isso, porque eu sei que a minha atitude talvez seria diferente da Andréia, talvez a minha atitude seria diferente da do Douglas, mas por isso que Deus ele nos ensina que Ele distribui conforme a capacidade de cada um. Só que algo que eu aprendi nesse texto que é muito lindo, é que todos receberam e todos têm oportunidade de desenvolver e fazer com que isso cresça. Perceba que quando você conheceu Jesus, Ele não entregou tudo de uma vez para você. Ele sabia que a sua estrutura, a nossa estrutura humana é limitada. Nós não vamos dar conta de tudo. Então, mediante cada passo, Ele vai entregando mais. Porque nós vamos valorizando mais, nós vamos aplicando mais, nós vamos trabalhando mais e enterrando menos. Ele nos ensina isso. Só que hoje, nós olhando para a nossa vida, nós pensamos muitas das vezes, quantas vezes eu já não fiz essa oração, Deus, o Senhor está sendo injusto. Eu vejo isso acontecendo com aquele irmão, mas não acontece comigo. Confessionário, eu falei para Deus isso essa semana, irmão. Falei, Deus, por que tal pessoa vive isso e eu não vivo? E Deus fala, porque eu entrego conforme a capacidade, só que a oportunidade está aí, ó, nas suas mãos. Você tem total capacidade, eu confio em você, de você desenvolver o talento que já está nas suas mãos. Então, nós somos responsáveis por não só valorizar, mas ter esse princípio de desenvolver o reino de Deus dentro daquilo que nós fazemos. Talento não é pregar, talento não é o que você faz, talento é aquilo que você é. Talento é aquilo que nós somos. Talento é a forma como nós nos posicionamos. Talento é como eu valorizo aquilo que Deus me entregou. Quando eu valorizo o talento, é quando eu não paro na primeira circunstância, mas eu valorizo. Sabe um lugar onde nós valorizamos os talentos, se chama célula. Como eu valorizo talentos na célula, como a gente descobre que Deus tem derramado talentos na célula. Porque nós vemos o quanto essas pessoas, Deus está entregando conforme a capacidade de cada um. Mas eu quero te falar, Deus, Ele não é injusto. Se Deus entregou pouco para você, valoriza, porque o pouco nas mãos de Deus é muito, muito. E eu quero falar algo para você. Todos nós recebemos talento. E o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos entregou? A segunda lição, além de entender que Deus, Ele não é injusto, é que pouco é muito. Lá vem o Kaique com essas lições totalmente diferentes. E eu quero explicar o porquê. Quando nós olhamos para essa parábola, o homem que recebeu apenas um talento, nós falamos assim, coitadinho. Aquele homem, Rafa, recebeu somente um talento. Será que ele não era muito criativo? Será que o Senhor estava com pena dele? Ou ele era meio relaxado? A gente pensa muitas coisas, a gente tem uma mente um pouco mais criativa. Mas eu quero falar sobre o significado desse talento.
Talvez você não desconheça isso, não teve acesso à oportunidade de conhecer um pouco sobre o talento. O talento, ele era um peso de medida, ou seja, uma moeda também, que era uma forma de pagamento do trabalho, do esforço, da dedicação daqueles homens naquela época. E um talento, ele era equivalente, nós conhecemos, e diversas vezes o pastor já citou vários textos, que fala sobre as moedas da época. Fala sobre a dracma, fala sobre os denários. E um talento, ele era igual a 6.000 denários. Ou seja, o denário era uma moeda de pagamento do trabalho, do esforço daqueles homens. Ou seja, se ele trabalhava o dia inteiro, ele recebia 1 denário. Se ele trabalhava 10 dias, ele ia receber 10 denários. E um talento era igual a 6.000 denários. Ou seja, representava 6.000 dias de trabalho de um homem. Agora eu pergunto, será que aquilo era pouco? Não. Só que quando eu não valorizo aquilo que Deus ele entrega para mim, sempre vai ser pouco. Porque eu sempre estou olhando para o outro. Sempre olho para o ministério do outro, o chamado do outro, a vocação do outro, a célula do outro, os sonhos do outro. Mas eu não valorizo aquilo que está sobre mim. Toda vez que eu desprezo aquilo que eu acho que é pouco, Deus não vai entregar mais. Agora, quando eu valorizo, eu trabalho, eu invisto, Deus multiplica. Porque nós aprendemos a desenvolver o reino de Deus dentro de nós. Por isso que muitas pessoas se frustram dentro da igreja, porque elas pensam que o talento é o cantar, o talento é o pregar, mas não é. O talento é a nossa identidade, a nossa vocação, é o nosso compromisso com o nosso Deus. Amém? E eu fiz umas continhas aqui só para você entender o tamanho do valor desse talento. Eu falei que o talento ele simboliza 6.000 denários, que era equivalente a 6.000 dias. Se a gente pegar os 6.000 dias, vamos lá, o pessoal de exatas. Se a gente pegar os 6.000 dias, que é equivalente a um talento, e dividir pelos 365 dias do ano, é equivalente a 16 anos de trabalho. Aquele senhor olhou para aquele servo e falou assim, ó, estou te pagando aí, ó, pelo menos 16 anos de trabalho da sua vida. É pouco? Não é. Aquele valor, aquele talento que ele recebeu era fora do normal. Era fora do comum. Agora deixa eu contar uma coisa para você, não sei se você sabe disso, mas como eu sou seu amigo eu vou contar. O que está sobre você é fora do normal. O que está sobre as nossas vidas é fora do comum. Por isso que o mundo não entende, o mundo não compreende, por isso que nós achamos que nós não vamos dar conta, porque é fora do normal. Não é aquilo que está na média, é fora da média, acima da média. Por isso que nós olhamos para a nossa vida tão limitada, falando, nossa, mas Deus confiou em mim esses talentos. Sim, porque Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua capacidade de desenvolver isso. Agora, nós temos sim uma responsabilidade de administrar o que está sobre nós. O que nós aprendemos, a terceira e última lição desse texto, diz que o nosso posicionamento, ou o seu posicionamento, define o seu destino. O que definiu o futuro daqueles homens foi a atitude daqueles homens. Os que investiram e trabalharam, desfrutaram da alegria do seu Senhor e foram honrados. Deus honra quem trabalha. Deus honra quem se dedica. Deus honra. Esse texto mostra. Eles não viram, eles não sabiam quando o Senhor ia voltar, mas eles foram honrados. Agora o que enterrou, infelizmente, ele foi retirado daquelas pessoas. E esse texto nos ensina muitas verdades incríveis. Primeira coisa que nós olhamos, que o nosso posicionamento é tão importante para revelar o nosso destino. Aqueles homens, ele não investiu mais porque ele recebeu mais. Mas ele já tinha esse desejo no coração de honrar o seu Senhor. Como aquele homem que enterrou, ele não enterrou porque ele só recebeu um. Ele enterrou porque ele teve medo das responsabilidades. Ele enterrou porque ele não soube valorizar as oportunidades. Ele enterrou porque ele não conhecia o coração do seu Senhor. Porque aquele que entregou 5 novamente e dobrou, como aquele que entregou 2, desfrutaram da alegria. Se ele tivesse entregado apenas 1 ou mais 1, ele ia desfrutar da alegria mesmo assim. Só que ele não conhecia o coração do seu Senhor. Isso mostra que a falta de intimidade nos leva a enterrar os projetos de Deus em nós.
o fato de não conhecer o coração do nosso Senhor nos leva a ter medo e correr e fugir daquilo que nós deveríamos assumir. Por isso, não enterre os seus talentos. Eu faço esse apelo. Não deixe de investir nos seus sonhos, naquilo que Deus ele plantou no seu coração. Para que isso se concretize, isso não vai depender de mim, não depende de você, não depende de terceiros. Depende apenas de a gente valorizar e falar, Deus, eu quero fazer com que isso cresça. Eu quero fazer com que isso cresça. Se aos meus olhos humanos eu tenho pouco, mas eu vejo que nas tuas mãos o pouco é muito. E se o meu posicionamento define o meu destino, eu quero ter a melhor atitude possível para glorificar o Senhor. Esse texto diz que haverá um dia, o grande dia, em que nós iremos prestar contas para o nosso Senhor. E esse dia está chegando, o dia da fatura. O dia onde nós vamos ver se nós tínhamos limite nesse cartão de crédito espiritual. O dia onde o Senhor vai falar assim, cadê os talentos que eu te dei? Por isso, não fuja daquilo que Deus tem para você. Porque Ele está capacitando você. À medida que nós nos entregamos, Deus ele vai dando essas ferramentas para que a gente desenvolva ainda mais isso. Eu quero ler um versículo que está em 1 Crônicas 29, versículo 12 ao 14. Coloque para nós, 1 Crônicas 29, do 12 ao 14. E depois eu vou finalizar com duas frases. Olha o que diz em 1 Crônicas 29. A riqueza e a honra vem de quem? Vem de ti. Não é nada nosso. Nem os nossos talentos são nossos. É tudo dele. Por isso não enterre aquilo que não é seu, mas viva aquilo que ele te entregou. A riqueza e a honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Versículo 13 diz, agora nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. E o versículo 14 diz, mas quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Esse texto diz que o talento que está sobre nós veio dele. E a nossa missão, o nosso maior chamado, se você não sabe, é valorizar aquilo que ele te entregou, para no grande dia a gente devolver e falar, Deus, eu honrei com o melhor. Eu fiz o melhor, eu me esforcei com o melhor. E eu finalizo com duas frases, pode colocar para nós. Olha o que diz. Eu acredito que você vai se identificar muito com isso. Pode colocar todas, não tem problema não. Pode colocar. A glória de quem você foi ou fez no passado não sustenta o seu ministério no presente. E certamente não será o suficiente para sustentá-lo no futuro. Eu sei que pessoas aqui tiveram grandes experiências com Deus, mas tiveram. Eu sei que pessoas trabalharam muito, mas trabalharam. Mas a gente precisa fazer hoje. Precisa trabalhar hoje. Vira e mexe, eu me pego conversando e resolvendo questões dentro da célula e da influência de pessoas que fizeram muito, mas hoje não fazem mais. E elas ainda estão presas ao que já fez, não o que precisam fazer de fato. Existe uma diferença grande entre aquilo que eu já fiz e aquilo que eu preciso fazer ou continuar fazendo. E olha o que diz também, você pode até enterrar os seus talentos, mas você não pode enterrar o seu chamado, o seu propósito. Você pode fugir com seus talentos como Jonas fez um dia, mas não pode fugir do seu chamado assim como ele também não conseguiu. Você pode até tentar enterrar os seus talentos, mas você não vai conseguir enterrar o seu chamado, o seu propósito. E eu finalizo com a diferença do chamado para o nosso talento. Talento é o que nós possuímos, mas o chamado é o contrário, é ele que nos possui. Não é eu que tenho um chamado, é o meu chamado, o meu propósito, a minha vocação que me tem. Eu quero que nesse momento você fique de pé. Que nós venhamos entender que não existe justificativa para enterrar nenhum talento que Deus colocou sobre nós. E que se Ele tem entregado muitos talentos, confiado muitos talentos a nós como igreja, é porque Ele confia na nossa total capacidade de desenvolver o reino de Deus dentro de nós.
Talvez essa mensagem seja muito simples, como eu sempre busco ministrar palavras simples. Mas o que eu quero dizer é que o que está sobre você tem um valor muito, muito, muito incrível. E você precisa valorizar com todas as suas forças. Eu oro para que nesta noite você entenda e saia daqui convicto que a partir de hoje você não vai enterrar mais nada. Talvez durante essa ministração você pensou: Kaique, eu enterrei tantas coisas, tantos sonhos, tantos projetos, o meu chamado, a minha vocação, tantas coisas que Deus Ele pediu para que eu fizesse e por medo eu enterrei. Eu quero te dar uma boa notícia. Valorize o momento de ativação agora. Deus vai dar uma pá para você desenterrar tudo aquilo que você enterrou um dia. Para que no grande dia você entregue o seu melhor. Fala: Deus, eu quero devolver os meus talentos. Eu não quero ser negligente, porque o Senhor sempre me entregou o necessário. Eu oro para que Deus Ele conceda sabedoria ao seu coração, para que você desenvolva todos os talentos que Ele confiou em você. Que você não queira entregar o seu talento para ninguém, esse talento é seu. Você precisa assumir essa responsabilidade. Deus Ele confiou em mim, Deus Ele confiou em você. Por isso você já tentou ir para tantos lugares, fazer tantas coisas e não conseguiu. Tudo te trouxe aqui novamente, porque é o talento que define quem você é. É o talento que define o seu posicionamento diante daquilo que o Senhor confiou em tuas mãos. Só que você entendeu que o talento ele é muito valioso. E se Deus ele entregou para você, é porque Ele acredita em você. Eu quero que nesse momento você coloque a mão no seu coração e feche seus olhos. Nós iremos ter um período de ativação. O acolhimento vai tirar as cadeiras. E eu quero que nesse momento você reflita todos os talentos que você enterrou e tudo aquilo que você vai desenterrar hoje, nessa noite, e vai falar: Deus, eu não aceito enterrar jamais nenhum talento que o Senhor confiou em minhas mãos. O Senhor entregou conforme a minha capacidade, Pai. Eu quero honrar o Senhor com o meu melhor. Eu não quero olhar quantos talentos o meu irmão tem. Eu quero valorizar o talento que o Senhor me deu. Esse talento vem do Senhor e eu não vou enterrar de forma alguma. Desperte o meu coração para viver as verdades do reino de Deus nos dias de hoje. Eu não quero me preocupar com aquilo que eu já fiz. O meu interesse, a minha dedicação, o meu investimento é com aquilo que o Senhor está fazendo agora. Começa a pedir para o Senhor: Deus, traz revelação ao meu coração. Não quero enterrar nada. Traz de volta, traz a memória, ao entendimento. Traz, Senhor, ao coração dos seus filhos todos os sonhos, todos os projetos, todos os ministérios que um dia eles tentaram enterrar, mas hoje desenterramos. Iremos produzir frutos para a tua glória.